e alunas do sexto ano, como é que vocês estão? Aqui é a professora Vivian, sou professora de História, e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a cultura medieval. Você pode acompanhar o conteúdo aqui da nossa aula de hoje lá no capítulo 16 do volume 4 do seu material didático de História, entre as páginas 36 e 41. Então a gente já vem aqui algumas aulas tratando sobre aspectos políticos, sociais e econômicos ali do período da Idade Média. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os seus aspectos culturais. É muito comum a gente fazer a associação entre Idade Média e Idade das Trevas, pensando que durante esse período não houve nenhum desenvolvimento cultural, tecnológico ou científico. Porém, esse é um pensamento equivocado, que ele não está certo. A Idade Média, ela foi sim um rico período cultural. A gente teve desenvolvimento de novas tecnologias, como por exemplo, quando a gente estudou lá nas nossas primeiras aulas, as novas técnicas agrícolas que foram desenvolvidas nesse período. A gente também teve as primeiras universidades da Europa sendo criadas aí durante esse período da Idade Média. Então, dizer que a Idade Média foi um período sem desenvolvimento cultural ou tecnológico é errado. Então, essa associação que a gente faz, Idade Média e Idade das Trevas, ela tem que ser repensada e não utilizada de uma maneira pejorativa sobre esse período da história. E muitos de vocês podem pensar, mas por que a gente está estudando a Idade Média? Tipo, faz tanto tempo que já passou, a gente tem uma distância temporal tão grande desse período, né? Que fica até difícil da gente se relacionar com esse conteúdo que a gente está estudando. Ainda mais quando é a Idade Média, que é um período assim tão singular da nossa história. Mas é importante a gente ter em mente que muitos traços da nossa sociedade atual podem ter suas raízes relacionadas lá com a Idade Média. Vou dar um exemplinho aqui para vocês. Aqui do meu lado a gente está vendo uma iluminura da Idade Média. Nessa iluminura da Idade Média, a gente consegue ver ali o que seria uma aula de filosofia. Então, a gente tem ali a figura do mestre, do professor, e à sua frente a gente tem os seus alunos sentados ali junto, com ele acompanhando a leitura desse livro. E se você analisar bem essa figura aqui dessa aula de filosofia, a gente pode fazer um paralelo com as nossas salas de aula nos dias de hoje, que a gente tem a figura do professor que está lá na frente, dando a aula para os alunos, que estão sentados ali recebendo todo aquele conteúdo, essa maneira já um tanto quanto tradicional do ensino. E a gente pode ter as raízes desse ensino tradicional lá na Idade Média. Então, é muito interessante a gente conseguir perceber esses paralelos que são traçados entre os diferentes períodos da história. Bom, então vamos começar lá refletindo um pouco sobre esses aspectos culturais da Idade Média. Antes de tudo, é fundamental a gente pensar aqui, como a gente já viu lá nas nossas últimas aulas, sobre a grande importância da igreja. Então, a gente já viu lá que a igreja era uma peça aí fundamental lá na Idade Média. Então, eles tinham grande influência e grande importância ali na sociedade. Então, querendo ou não, a igreja acabou afetando aí diretamente a produção cultural da Idade Média. A igreja interferia diretamente na vida cotidiana das pessoas, ditando comportamentos e hábitos. Então, como a gente já sabe aí que o que é cultura? É aquilo que é feito pelos seres humanos, é todo esse resultado das manifestações culturais dos seres humanos. E a gente sabe que nessa época a igreja ela estava muito relacionada com a maneira como as pessoas se comportavam. Então, para a gente entender essa produção cultural do período da Idade Média, a gente tem necessariamente que entender qual era a ação da igreja então sobre essas pessoas, sobre essa produção cultural do período. Além da gente pensar nessa grande influência da igreja sobre a produção cultural do período medieval em si, também é muito importante a gente destacar a importância que a igreja teve na conservação dos escritos e dos documentos lá da antiguidade. Então, a igreja ela teve um papel muito importante na conservação, na proteção
em ter guardado essas fontes, esses documentos da antiguidade. E é por isso que a gente tem acesso a todo esse material de estudo sobre a antiguidade. Tudo muito disso a gente deve então a esse esforço que a igreja teve em conservar esses diferentes documentos da antiguidade. Pensando aqui como a igreja ela podia afetar então essa produção cultural. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A representação individual ela era vista como um ato de vaidade durante o período medieval. Isso porque, lá de acordo com a doutrina da igreja, a gente tinha a ideia, as pessoas seguiam a ideia de que o mais importante era o coletivo, era a comunidade. Então, você fazer uma representação individual era considerado como um ato de vaidade, de egoísmo. Então, por isso, durante grande parte do período da Idade Média, a gente não vai ter representações individuais, mas sim do coletivo, da comunidade como um todo. É só lá, mais pro final do período da Idade Média, depois lá do século XIII, quando a gente já vê aí uma fragmentação da sociedade feudal, que a gente estudou lá no nosso último vídeo, é que a gente vai começar a perceber essa representação de pessoas, de indivíduos. Então, a gente tem a representação de um rei, da rainha, de um nobre. Então, a gente já passa de ter só a representação do coletivo, da comunidade como um todo, de várias pessoas ao mesmo tempo, para ter representações individuais. Como, por exemplo, essa que está aparecendo aqui do meu ladinho, que é uma iluminura da coroação do rei Ricardo Coração de Leão. Então, aqui a gente já vê a representação de uma figura individual, então, do rei. Bom, então a gente já sabe aqui que todo esse trabalho de conservação feito pela igreja dos materiais produzidos lá na antiguidade foi extremamente importante, mas que durante esse período a gente também teve uma produção própria. Então a gente tinha ali livros, desenhos, livros ilustrados com desenhos, que eram as iluminuras, e todo esse trabalho é uma grande fonte para os estudos sobre a Idade Média. Mas quem fazia esse trabalho de conservar os materiais da antiguidade e também da produção desses novos livros? Era a figura dos monges, conhecidos como os monges copistas. Esses monges copistas, eles se dedicavam a fazer cópias de obras importantes, então ali de textos da antiguidade, textos que estavam sendo escritos naquele período. Então eles foram muito importantes para a gente ter aí uma produção maior e ter mais exemplares desse conteúdo que era produzido ali no período. Tinham monges também que ficavam responsáveis por revisar essas obras, corrigir possíveis palavras erradas. Tinha também aqueles que estavam dedicados somente à produção das iluminuras, que eram essas figuras que às vezes acompanhavam os textos. Então a gente vai ter essas diversas funções às quais os monges copistas ficavam encarregados nessa época. Pensando aqui como se dava o ensino durante a Idade Média. Então, a gente já falou aí um pouco sobre como se deu essa conservação e a produção de livros e textos. E agora aí pensando como todo esse conteúdo ele era disseminado. Então, como se dava aí o ensino. Então, ele também estava ali centrado e era responsabilidade da igreja. A gente vai ter dois tipos diferentes de escolas. A gente vai ter aquelas que eram localizadas nos monastérios, que eram conhecidas como as escolas monásticas, nas quais ficava por responsabilidade ali dos membros da igreja, dos padres, serem os professores. Então, ensinarem ali sobre os conteúdos relacionados com a religião. Então, esse ensino ele era voltado principalmente ali para a leitura dos textos bíblicos ou para a função, por exemplo, lá dos monges copistas. Então, aqui a gente vai ter um ensino que ele é feito pelo latim. Então, a gente vai ter o ensino do latim e a utilização do latim, já que essa era a língua utilizada ali pela igreja nas cerimônias e também nos seus documentos oficiais. Outro tipo de escola que se desenvolveu nesse período eram aquelas que estavam localizadas ao redor das catedrais, que ficaram conhecidas aí como as escolas catedráticas. Então, elas já não ficavam afastadas nos monastérios, elas estavam ali dentro das próprias cidades. E nessas escolas, o ensino ele não era feito somente por padres, a gente também tinha figuras ali que não estavam diretamente relacionadas à igreja participando do ensino.
É claro, a gente vai ter ainda assim a figura central ali por responsabilidade da igreja, mas a gente também vai ter participação de outras pessoas nesse processo. E seguia muito também de acordo com o que a gente já falou lá das escolas monásticas. Então, uma educação voltada para a vida religiosa, para a leitura da Bíblia e desses outros livros em latim, e para uma vida centrada. O interessante da gente pensar é que com o passar do tempo, esses professores e alunos, eles foram se juntando em pequenas comunidades, em pequenas organizações, que depois se desenvolveram para o que a gente conhece ali como as universidades. Então aí, entre os séculos XII e XIII, a gente vai ter o surgimento das primeiras universidades lá na Europa. Ressaltando aqui que nessa época o estudo ele era somente para os homens, existia uma grande restrição do estudo às mulheres. Então, por exemplo, as mulheres não era permitido que elas participassem e estudassem dessas escolas e nem dessas universidades aí que foram surgindo. Agora pensando um pouco aqui sobre a arquitetura medieval, que ela é tão particular e representativa desse período. Então aqui, durante essa época, a gente vai ter o foco na construção de grandes edifícios. Então a gente não vai ter ali um foco tão grande na construção voltada para a vida cotidiana da população. A gente vai ter mais essa construção dos grandes edifícios que estavam relacionados ali com as classes mais abastadas, que tinham mais recursos, que era o clero, então a igreja, e a nobreza. Então, a gente aqui, os edifícios que vão ter esse porte maior e essas características mais representativas da arquitetura medieval vão ser essas igrejas e catedrais ali construídas para a igreja e o clero e também os castelos da nobreza. Essas grandes igrejas e catedrais que foram construídas no período, elas eram construídas pensando em dar conforto e atrair os fiéis. Então, esse ambiente grandioso, ele deveria ajudar a elevar o espírito e trazer essa sensação de grandiosidade, de elevação espiritual. Essas igrejas e catedrais, elas demoravam anos, décadas para ficarem prontas, visto o tamanho delas e também a tecnologia e a mão de obra que eles podiam ter ali à disposição no período. Grande parte das construções das igrejas e catedrais desse período, elas seguiam o que ficou conhecido como estilo arquitetônico gótico. Então, esse estilo, ele utilizava abóbadas e torres de sustentação que permitiam que esses edifícios eles fossem cada vez mais altos. Então, a gente vai ver altas torres conseguindo serem levantadas a partir da utilização dessa técnica de utilizar abóbadas e torres. Então, a gente também vai ter uma decoração, tanto interna quanto externa, muito rebuscada, então com vários detalhes, como com a utilização de gárgulas e estátuas. Então, ela vai ser uma arquitetura bem característica do período. Para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui do lado aparecendo uma igreja no estilo românico, então, que veio antes do estilo gótico, e a gente consegue ver que ela tem uma altura menor, as torres em formato mais arredondado, não tem muitas janelas grandes, então a gente não tem uma iluminação tão boa assim no interior do edifício. E em contraponto, a gente tem aqui uma igreja, uma catedral no estilo gótico. Então, a gente já pode ver essa altura maior, a utilização de mais janelas, então, que possibilitou a construção desses grandes vitrais que iluminavam mais lá dentro da construção. A gente pode ver também a utilização de vários enfeites, estátuas em volta da igreja. Então, a gente já vai ter aí todo um estilo mais característico que ficou conhecido como estilo gótico. Já os castelos, como a gente já estudou lá também, eles eram utilizados principalmente ali como essas grandes fortalezas. Então, a gente vai conseguir detectar aí a presença de muros e torres utilizados ali para a defesa das pessoas que moravam dentro do castelo e também do território ao seu redor. Falando um pouco aqui sobre a ciência. Bom, então, como a gente já viu, durante a Idade Média, a gente teve essa preservação, essa conservação de muitos dos escritos da Antiguidade Clássica. Então, esses escritos lá da Antiguidade, eles acabaram também influenciando muito o pensamento científico ali da Idade Média.
Então, a partir da conservação desses escritos lá dos árabes e dos gregos, a gente consegue conhecer muito sobre a medicina, a filosofia, a astronomia, a matemática lá da antiguidade. E esses aspectos, eles influenciaram todo esse cenário científico ali da Idade Média também. Mas é muito importante a gente ter em mente aqui, de novo, a figura da igreja. Então aqui a gente vai ter essa ciência muito atrelada ao pensamento religioso. Então, por exemplo, aqui nessa época, as pessoas acreditavam que a Terra era o centro do universo e era regida por Deus. Então, que o homem, que a Terra, que Deus era o centro do universo. A gente tem aqui um pensamento geocêntrico. Geo de terra, cêntrico do centro. Então, um pensamento centrado na Terra. A gente já sabe, né, que isso não é verdade, que a gente é só um grãozinho de areia nesse universo imensurável. Mas era esse pensamento científico que é muito perceptível lá na Idade Média. Sobre a literatura. Então, de novo, a gente vai ter aí uma grande influência da igreja. Então, muitos desses textos escritos durante o período, eles vão ter um caráter religioso e utilizar o latim, que, como a gente já disse lá, era a língua utilizada nas cerimônias e nos documentos religiosos. Então, a gente vai ter isso muito presente na literatura do período. Assim como as obras artísticas, a gente não vai ter aqui uma assinatura do autor. Então, a pessoa que produziu aquele texto, aquela obra de arte, ela não vai assinar. Isso porque, voltando lá ao que a gente comentou aqui no início do vídeo, que isso era considerado um ato de vaidade. Então, ali você estaria tentando se engrandecer frente à comunidade, o que não era visto com bons olhos. É só lá, a partir do século XII, que a gente vai conseguir perceber o surgimento de romances. Então, desses textos que conseguiam aí se desvincular um pouco da figura da igreja. Então, a gente vai ter surgimento aqui de lendas como do Tristão e da Isolda, das histórias do rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda, que são alguns dos exemplos aí de romances que surgiram nessa época. Ainda sobre esse cenário literário, é muito importante a gente ressaltar aqui que lá mais ou menos no século XI surgiu um movimento literário conhecido como trovadorismo. Então, nesse movimento, os autores, eles recitavam canções e poemas acompanhados de instrumentos musicais, entretendo as pessoas ali, principalmente da nobreza e da realeza. Então, o trovadorismo, ele é baseado nessa composição de canções líricas e canções satíricas, sempre acompanhados ali de música, então que vão ter uma ritmidade. Bom, gente, a nossa aula de hoje já vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a atenção de vocês e eu queria deixar aqui a sugestão de uma atividade sobre esse conteúdo que a gente estudou. Essa atividade, ela consiste de você responder os exercícios lá da página 42 do capítulo 16 do seu material didático de História. E eu também convido vocês a assistirem o meu próximo vídeo, no qual eu vou fazer a correção dessa atividade. E se você não tem acesso ao seu material didático, eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo um documento no qual você vai ter acesso a um arquivo que tem todos os exercícios lá para você conseguir responder. Beleza? Então é isso, gente. Tchau, tchau. Até uma próxima.